Segundo a Bíblia, muitas pessoas desempenharam um papel especial na vida do rei Davi. Uma dessas pessoas foi Benaia. Esse nome era muito comum naquela época, especialmente entre os levitas. Benaia, apesar de sua atuação militar, ele era levita, pois seu pai Joiadá era um sacerdote. Ele fazia parte de um grupo de 30 soldados valentes, o que acabou levando a ser chefe da guarda pessoal de Davi. Hoje vamos conhecer um pouco sobre Benaia. Quem foi Benaia na Bíblia? Benaia era um guerreiro israelita que serviu fielmente o rei Davi. É nessa época que ele mata uma pessoa também importante na história dádivica, o comandante Joabe. O seu nome significa Deus construiu, ou Deus edificou. Foi um grande guerreiro e oficial do exército israelita durante os reinados de Davi e Salomão. Seu pai se chamava Joiadá e ele era natural de Cabizel, uma cidade remota do sul de Judá, nas proximidades da fronteira de Edom. Joiadá era um líder entre os sacerdotes e reuniu 3.700 homens para apoiar Davi, quando ele foi coroado em Hebrom. Isso significa que Benaia é da tribo de Levi e descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Benaia teve uma participação muito significativa nos negócios da monarquia israelita naquela época. Benaia foi um guerreiro valente e corajoso, e que realizou muitas proezas em nome de Israel. Ele era um corajoso soldado de Cabazel que realizou grandes feitos na época. Ele matou 2 melhores guerreiros de Moabe e matou um leão. Uma das maiores famosas conquistas de Benaia foi matar 2 leões sozinhos em um poço durante uma nevasca. Ele foi um dos valentes de Davi e protagonizou feitos heróicos. Os estudiosos relatam alguns de seus feitos pelas quais Benaia ficou conhecido. Ele registra que em um impressionante ato de coragem, Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe e saiu vitorioso. Isso demonstra sua grande força e habilidade. Com isso, rapidamente se tornou lendário. Na Bíblia Sagrada, há pelo menos outros 12 homens com esse mesmo nome. Inclusive, no exército de Israel, havia mais um guerreiro de destaque chamado Benaia, que era proveniente de Piratom, na terra de Efraim. Esse Benaia também foi um dos valentes de Davi e chegou a ser nomeado comandante de um grupo de 24.000 homens e ficou responsável pelos negócios nacionais no 10º mês de cada ano. A lealdade a Davi foi inabalável. Mesmo em momentos de crise e turbulência política, Benaia permaneceu fiel. Quando houve a conspiração para fazer Adonias o novo rei de Israel, ele também não participou daquele plano de usurpação do trono e apoiou a proclamação de Salomão como rei. Após a tentativa frustrada de fazer Adonias o substituto de Davi no trono, algumas pessoas importantes de Israel acabaram perdendo prestígio. Dentre eles estava Joabe, o comandante do exército israelita. Na verdade, coube a Benaia, sob as ordens de Salomão, colocar um fim à vida de Joabe. O comandante israelita até tentou se abrigar junto ao altar, mas Benaia o matou mesmo assim. Logo após ter matado Joabe, Benaia se tornou o novo comandante do exército de Israel. Além disso tudo, novamente em obediência ao rei, Benaia também matou Adonias e Simei. A execução desses 2 homens tinha por objetivo garantir a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão, pois Benaia também serviu ao rei Salomão, filho de Davi, como já foi dito. É nesse período que ele mata o comandante Joabe. Outra grande realização de Benaia foi matar o egípcio que tinha uma lança na mão. Benaia o atacou com um bastão, arrancando-lhe a lança e o matou com sua própria arma.
Ele é lembrado como um dos maiores guerreiros da história de Israel, pela sua coragem, habilidade e lealdade ao rei Davi. O tornaram um modelo para os soldados e um herói para o povo. O nome de Benaia também foi dado a vários lugares em Israel. Em sua homenagem, uma cidade chamada Benaia é mencionada na Bíblia como um local onde se encontrava uma das tribos de Israel. A torre de Benaia foi construída durante o reinado de Asa, rei de Judá, e recebeu o nome em homenagem a Benaia. A função de Benaia. Diante de toda a sua história, a Bíblia conta que Benaia foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi, e mais honrado que os 3 soldados valentes do rei. Consta em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 23, que o rei Davi lhe colocou sobre sua guarda pessoal por causa disso. Ele foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comandante da sua guarda pessoal. Assim, a função de Benaia era comandante da guarda pessoal do rei. Depois da longa trajetória entre os homens valentes de Davi, Benaia permaneceu ao lado do rei. A lição da vida de Benaia. A vida de Benaia oferece várias lições importantes para os cristãos hoje. Primeiro, sua coragem e confiança na força e na proteção de Deus. Serve de inspiração para todo o povo de Deus que enfrentarem desafios e adversidades com fé e confiança. A lealdade de Benaia a seus líderes, tanto o rei Davi quanto o rei Salomão. Ensina a importância de honrar e apoiar aqueles que têm autoridade sobre nós. A sua humildade e disposição para servir em várias funções de guarda-costas, a comandante do exército, é um lembrete de que nenhuma tarefa é pequena ou insignificante quando realizada a serviço de Deus e dos outros. Enfim, a vida de Benaia exemplifica a importância de manter um estilo de vida de integridade e caráter, mesmo diante do perigo e tentação. Os cristãos podem olhar para Benaia como um modelo de felicidade e coragem diante da adversidade. Sua disposição de servir em vários cargos, independente do significado da tarefa, nos ensina a importância da humildade e dedicação à obra de Deus. Ao estudarmos um pouco sobre a vida de Benaia, podemos obter uma compreensão mais profunda das qualidades que Deus valoriza em seus servos e nos esforçar para imitar essas qualidades em nossas próprias vidas. Essa foi um pouco da história de Benaia, suas realizações e as principais conclusões de sua vida. À medida que nos aprofundarmos em sua história, descobriremos os elementos que distinguem Benaia como guerreiro e valioso servo de Deus. Se você gostou dessa história bíblica, deixe o seu like, o seu joinha. É muito importante para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Aproveite e compartilhe a palavra de Deus para seus amigos e familiares. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e sua família.